Difusora Goiânia. Eu sou o Jordevar Rosa e comigo nessa entrevista está Isadora Piccolo. O nosso convidado de hoje é o candidato do PT, Luiz César Bueno. O tempo da entrevista será de 30 minutos contados a partir de agora. Candidato, bom dia. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Jordevar. Bom dia, Isadora. Cumprimentar todos os ouvintes da Difusora FM. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Satisfação é nossa. Candidato, dia 28, sexta-feira, começam os programas no rádio e na TV. O senhor com certeza já tem programas gravados aí. Qual vai ser a tônica? Como é que vão ser os programas do PT, já que a coligação tem o segundo melhor tempo? Nós vamos utilizar esse segundo tempo de uma forma muito propositiva, criativa. Vamos procurar inserir o nosso plano de governo, fazer um debate com a população, não apenas na TV, mas durante o dia nas pílulas e também nas redes sociais. O nosso programa será um programa, como eu disse, bastante criativo, onde nós vamos conseguir mostrar a realidade do estado de Goiás e as propostas e projetos que nós temos para o governo. Candidato, foi um processo muito conturbado, do PT até chegar o nome do senhor nos últimos meses, e por conta disso muitas pessoas acham que vai ser um pouco mais difícil até a sua própria campanha nesse período, porque outros candidatos já começaram a pré-campanha muito antes. O senhor acha que o tempo que o senhor vai ter agora de campanha será suficiente para se fazer conhecido pelo eleitorado? Por incrível que pareça, isso tem sido positivo, nós temos ganhado com isso, porque durante um longo tempo ficou aquele dilema, aquela pergunta: quem será o candidato do governo do Brasil? Quem será o candidato que vai representar o presidente Lula em Goiás? E na medida que o meu nome surgiu, há uma ansiedade grande das pessoas em me conhecer, saber o que eu penso, debater conosco as nossas propostas e até fazer o debate, né? Eu estava aqui agora, tomando café aqui na Praça Joaquim Lúcio. É a lanchonete do Beto. Inclusive, o Jordevar, descobri que é cliente lá. Antes de vir para a rádio, ele passa lá, toma o pãozinho de queijo e o café. Falou: olha, eu sou do PT, eu fiquei te olhando aqui, você que é o Luiz César? Sou. Então vem cá tirar uma foto, que agora eu já tenho governador, vou votar no governador do Lula. Então, assim, é essa ação, essa atitude, né, que mostra que nós temos que ocupar o espaço. Agora, uma coisa é certa: a partir do momento em que o programa eleitoral for para o ar, aí você tem que estar em todos os lugares, que a população só vai entender que nós estamos num processo eleitoral quando ligar a televisão e a propaganda eleitoral está no ar. Bom, eu queria saber exatamente um outro aspecto, porque a candidatura do senhor também, ela foi colocada exatamente para abrir espaço para ter palanque para Lula, né, aqui em Goiás. O presidente Lula vem a Goiás? O presidente Lula priorizou a região Sudeste e Nordeste. Eu estava com um mapa ali do Brasil, vamos fazer aqui os comparativos. No Nordeste, ele tem no Nordeste ele tem 63%, o Flávio Bolsonaro tem 30 e poucos. No Sudeste, o Flávio tem 33%, ele tem 30%. Né? Aqui no Centro-Oeste, o Caiado tem 14%, o Lula tem 30%, o Flávio Bolsonaro tem 33%. Então, se você considerar o contingente populacional, se o Flávio cresce no Nordeste, o que é muito difícil, ele pode virar a eleição. Mas, se o Lula cresce no Sudeste, ou pelo menos empata no Sudeste, o Lula consolida a vitória, que já está consolidada. Ele ganha hoje em todos os cenários com 5, 6% de frente. Então, a disputa para presidente vai ocorrer, de fato, nos estados de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, toda a agenda do presidente Lula está dedicada a essas regiões. Então, nós estamos trabalhando para que o Lula saia do Palácio do Planalto numa noite
e dê um pulo ali em Lusiânia, Valparaíso, Águas Lindas, ou Planaltina. Estaremos fazendo esse movimento para trazer ele em Goiás. Mas já antecipo que a prioridade é lá. O presidente Alckmin, junto com o nosso presidente Edinho, colocou-se à disposição de estar aqui e nós estamos trabalhando a melhor agenda. Agora, já entrando nas propostas de governo que o senhor tem para aqui para o estado de Goiás, quando a gente fala de mobilidade urbana, o que pretende fazer? Na mobilidade urbana, nós precisamos fortalecer as regiões metropolitanas e um conjunto de quase 50 municípios que formam essas regiões metropolitanas. Aqui em Goiânia nós temos 21 municípios e no entorno do Distrito Federal nós temos 17 municípios. Então nós pretendemos melhorar a qualidade de vida das regiões metropolitanas, incentivando inicialmente na atividade econômica o microempreendedor individual, dando crédito, dando bastante opções de empreendedorismo para garantir nas regiões metropolitanas uma geração de emprego, renda forte, além de fazer os arranjos produtivos locais, atrair indústrias para aumentar a arrecadação. O segundo eixo é o eixo da mobilidade urbana. É uma catástrofe o trânsito. As concessionárias não param de vender carro. Eu já presenciei as pessoas dizerem que de automóvel leva 40, 50 minutos, até 1 hora para sair da sua casa e chegar no local de trabalho. Nesse contexto, nós precisamos instituir urgentemente os corredores exclusivos do transporte coletivo, ampliar a rede de BRT e garantir uma coisa que vai ser muito importante, que é o modelo europeu, que é o modelo já de algumas cidades, que é a tarifa zero. E como isso vai ser possível? A tarifa zero vai custar aqui na região metropolitana de Goiânia entre 550 e 600 milhões, dos 350 que estão gastando hoje. E na região metropolitana de Brasília, algo em torno de 900 milhões, que vai ser compartilhado entre o governo de Goiás, o governo do Distrito Federal e a União também, que tem um interesse muito grande na estabilidade da mobilidade urbana daquela região. Mas em cima disso eu queria até saber do senhor o seguinte, duas coisas, o senhor defende então tarifa zero do transporte coletivo? Com corredor exclusivo, ônibus de qualidade e segurança, não apenas para garantir a tarifa zero, mas fazer com que o cidadão, aos poucos, que não é de uma vez, deixe o carro em casa e vá de ônibus para o trabalho. Mas Luiz César Bueno, o senhor que é candidato ao governo pelo PT, isso tem um custo. O Estado tem condição de bancar? Tem condições. Isso é uma solução urbana. Nós podemos colocar um pouco a mais do orçamento que o Estado coloca hoje nas regiões metropolitanas, sobretudo no transporte coletivo de Goiânia. Para você ter uma ideia, o transporte coletivo de Goiânia, os empresários apresentam uma conta de quase R$10 a tarifa e o Estado segura a tarifa em torno de R$4,50. Então, nós queremos fazer esse debate com o empresariado e, sobretudo, com as empresas, porque as empresas também fazem o investimento no Vale Transporte dos seus trabalhadores. Então, nós vamos adotar um fundo de mobilidade urbana, que vai ter recursos do Estado, recursos da União, e vamos ampliar a arrecadação do Estado. Eu quero dizer que o nosso plano de governo é um plano arrojado que tem custo. Para você conseguir viabilizar as ações de saúde que nós estamos propondo, nós precisamos de dinheiro, assim como vamos precisar de dinheiro para a questão da mobilidade urbana. Nesse contexto, de onde vai sair esse dinheiro? Essa arrecadação do Estado é uma pouca vergonha, é uma coisa ínfima. Um Estado como Goiás arrecadar 54 bilhões. Nós precisamos realmente fazer ações de arrecadação sem aumentar os impostos. Goiás tem uma ação
privilegiada no coração do Brasil. Mas como Todas fazer as isso? principais rodovias passam por Goiás. Então, nesse sentido, nós pretendemos criar os polos de desenvolvimento econômico. Os polos de desenvolvimento econômico serão 8 polos de desenvolvimento econômicos nas 8 maiores cidades do estado, e dentro dessas 8 maiores cidades a gente desenvolver todo um processo de geração de emprego e renda, dada a potencialidade de cada região. Então, se você pega a região sul, por exemplo, lá nós vamos investir no turismo, vamos investir na agroindústria e vamos fazer daquela região uma região que vai aglutinar os municípios pequenos e não ficar aquela coisa do município maior ter todo o privilégio de ter a atividade econômica. Mas a intenção é trazer grandes empresas para ocupar esses locais ou incentivar também os próprios moradores, as próprias pequenas empresas da região? Os dois modelos. Os dois modelos. Precisamos fazer com que o Goiás seja um exportador apenas de matéria-prima. Precisamos fazer um debate com o setor produtivo, um debate com o BNDES, com os agentes que financiam a produção, no sentido de fazer com que o estado de Goiás, nessas 8 regiões, sejam o estado que vai industrializar a matéria-prima. Isso nós podemos fazer, por exemplo, na área das terras raras. Nós não vamos ser o exportador de terras raras para receber a bateria pronta. Nós vamos esticar os nossos braços nas empresas estrangeiras e nas empresas nacionais também, para fazer que os centros de industrialização de produtos de terras raras aconteçam aqui no estado de Goiás. Assim como iremos fazer com o agronegócio também. Nós não podemos ser apenas um exportador de soja, nós podemos ser um grande produtor dos produtos derivados da soja e derivados dos outros produtos do agronegócio. Agora, tem uma questão que é muito importante. Vocês já viram o potencial que os microempreendedores individuais têm? O tanto de empreendedor que tem um, que tem dois, que tem três funcionários, e ele está ali no limite do crescimento. Então, essa cadeia de microempreendedor, se devidamente apoiada com crédito para capital de giro, com crédito para produção, isso fomenta uma geração de emprego e renda muito grande. Então, o nosso governo terá um olhar especial para o microempreendedor individual e não apenas para o grande produtor. Agora, precisa de estrutura. Não dá para você montar uma indústria, igual eu estou vendo vários empresários fazerem a sua indústria ou a sua empresa de serviço, aluga o galpão, compra o galpão, coloca lá 50, 60 funcionários e fica 6 meses esperando a Equatorial liberar energia, porque as máquinas consomem energia trifásica em alta quantidade. Infelizmente, existe a energia elétrica, mas não se conseguiu fazer investimento nas linhas de transmissão para a energia chegar até o empreendimento. Candidato, hoje, se a gente olhar, vamos avaliar as pesquisas que estão sendo divulgadas aí, os 3 primeiros colocados são candidatos de direita. O PT é uma coligação de esquerda. E nessa questão das pesquisas, por exemplo, não tem mudado muito. Daniel está lá na frente, depois vem Marco Perillo, seguido por Wilder Moraes. De que forma romper essa situação? Porque os números colocam o Daniel acima de 40%. Na última, então, estava com 45%. As pesquisas que nós temos acesso, elas variam muito. Então, tem pesquisa que eu estou com 3, tem pesquisa que eu estou com 5, tem pesquisa que eu apareço com 8, tem pesquisa que eu apareço com 11. Então, assim, fica difícil, né? O senhor tem pesquisas? A distorção, nós estamos fazendo. Nas pesquisas que nós fazemos, a gente fica entre 9% e 11%. E o nosso cálculo, se a gente chegar até o dia 15 de setembro com 12%, 13%,
Nós vamos pegar o vácuo do crescimento do presidente Lula nos últimos dias e ir para o segundo turno com 23%, 24%. É importante frisar para o ouvinte que o Luiz César Bueno, número 13, é o candidato do presidente Lula em Goiás. E eu estou disputando 1.542.000 votos, 41,25% dos votos que o presidente Lula teve no segundo turno das eleições de 2022. É esse eleitorado que é meu foco. Então eu acho que uma campanha, a partir de sexta-feira, praticamente a campanha começa para valer dia sexta-feira, quando as pessoas ligarem o rádio, a televisão e ver que a eleição está no ar. O que vai ter no primeiro programa do senhor? Nós vamos fazer uma apresentação, né? Apresentação pessoal da nossa, da nossa trajetória e, na sequência, fazer todo um processo de um conjunto de propostas que nós temos no Estado. Temos o segundo maior tempo, além de ter o apoio, né, do presidente do Brasil, que está gravando vários programas conosco. O senhor falou dessa questão de mais de 1 milhão, né, de eleitorados que você já tem ali, né, vamos dizer assim, entre os possíveis, né, eleitores, por conta que já votaram no presidente Lula. Mas existe uma parcela que é que nem vai votar na direita nem na esquerda, é que nem vai até as urnas, é que realmente deixa de votar por não acreditar. Também vai tentar encontrar esse eleitor que hoje está até desacreditado com a política? Muito bem colocada essa questão, Isadora. Nós entendemos que é essa parcela que decide a eleição. É essa parcela que não manifestou o voto ainda. É essa parcela do eleitorado que muda radicalmente as pesquisas na reta final. Então nós temos um foco nessa parcela do eleitorado. E nós queremos trabalhar os programas do presidente Lula, porque a vida das pessoas, se comparar 2022 para 2026, mudaram significativamente através das políticas públicas implantadas pelo governo do Brasil. Hoje, a indústria produz, o comércio vende, o setor de serviço trabalha constantemente, existe uma geração de emprego e renda e o Brasil saiu do mapa da fome. Então, isso é importante. Eu quero citar aqui 2 exemplos. Um que era desses totalmente apático, né, que não participava do processo eleitoral, que é motorista de Uber. Peguei o Uber e o motorista disse o seguinte: olha, eu estou satisfeito porque eu não uso gasolina mais. O governo do Brasil garantiu que eu comprasse um carro elétrico através do Uber. E mais do que isso, eu vou ficar 6 meses sem pagar o carro porque me deram uma carência de 6 meses. E pagando um juro muito menor do que as taxas de mercado, e deu a ele a condição de pagar o Uber novo, zero, elétrico, com 36 meses. Então ele vai ficar sem ter que pôr combustível no carro, porque o carro é elétrico, graças ao governo do Brasil, que deu 36 meses para ele conseguir comprar aquele Uber. E 6 meses de carência. Então é dinheiro direto no bolso do cidadão. O outro modelo, um produtor rural de direita, chega na agência do Banco do Brasil e consegue financiar 2,5 milhões de máquinas, trator, colheitadeira e empreendimento, com juro de 6% ao ano, 2 anos de carência. Ele chegou na família e falou: olha, não tem como, eu vou votar no presidente Lula, porque o que ele está fazendo para o produtor rural, para o agronegócio, nenhum outro presidente fez. Haja vista que na época do Jair Messias Bolsonaro, o Plano Safra, que financia a produção, era de 287 bilhões. Hoje o Plano Safra representa 615 bilhões do orçamento da União. E mais, ele está beneficiando a agricultura familiar com algo em torno de 36 bilhões, e a agricultura familiar é responsável pelo maior contingente de empregos que nós temos no Mas setor do candidato campo. Luiz César Bueno, tem muito agricultor reclamando que está endividado, que a taxa de juros ainda não é aquela ideal, tem gente que está dizendo que está devendo muito. Como é que o senhor vê isso?
Olha, as dívidas foi de um processo em que houve uma queda do preço da soja no mercado internacional. Então, como houve um período que a soja subiu muito, ele fez o cálculo no preço da soja no topo. Agora, o preço da soja equilibrou ao preço dos mercados. Então, isso é fato e ele mesmo sabe disso. A questão do endividamento, nós estamos estudando isso e isso já praticamente está sendo resolvido. Os produtores têm se mostrado satisfeitos. É principalmente o arrendatário. Porque hoje é o seguinte, 60% dos produtores de soja tem fazenda, tem terra própria. 40% é arrendatário. Ele arrenda a terra e faz todo o processo de financiamento. Para o arrendatário que paga a terra, ele já entra no negócio com 20% a menos. Então, se dá uma enchente, um excesso de chuva, um excesso de calor que reduz a produção, ele fica com dificuldade. Qual é a solução que nós estamos encontrando? É a instituição de um fundo, um seguro agrícola dirigido ao arrendatário para cobrir os prejuízos nesse período. Mas, na forma geral, a produção cresceu, o plano safra cresceu, apesar do boicote que fizeram ao produto brasileiro, a carne e a soja, lá nos Estados Unidos, com tarifaço, o presidente Lula foi ser um representante comercial do agronegócio do Brasil, foi até a China, a Índia, aos países do Oriente e ampliou a venda de produtos para esses países, de forma que a soja que é produzida no Brasil, ela está praticamente vendida. Como governador do estado, o que eu quero fazer? Eu quero tirar a soja das rodovias. Nós já temos a ferrovia Norte-Sul. Então nós precisamos fazer pequenos modais, como o Mato Grosso está fazendo, entre, por exemplo, o município de Rio Verde até a Norte-Sul, entre Poranga, pequenos modais para que a soja vá direta no vagão do trem, ou vai para os portos do Oceano Pacífico, ou vai para os portos do Oceano Atlântico, sem ter que passar pelas rodovias. Agora, candidato, o governo do PT ele é muito conhecido principalmente por políticas assistencialistas. O senhor citou algumas, que atende classe média, atende o agro. Nós temos também programas para pessoas de baixa renda, mas existe uma parcela da população que ela é invisível ao poder público, que são pessoas que vivem em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade, que não têm acesso a nenhuma política pública. Não é uma situação só de grandes cidades, mas também cidades exterior têm sofrido com isso. E é uma situação que não envolve só saúde pública, mas também segurança, porque são pessoas suscetíveis à criminalidade e o tráfico de drogas. Como unir essas duas questões, segurança e também a situação com os moradores de rua? Primeiro, acabar com o preconceito. Preconceito muito grande com o morador de rua. Preconceito muito grande com essas pessoas que são em estágio de vulnerabilidade. E qual é o programa que atende essas pessoas? É o único programa que existe, que não é programa do Estado, que não é programa do município, é um programa do governo federal chamado Bolsa Família. Essa arrecadação do Bolsa Família que garante o mínimo, o básico, para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, precisa ter uma Secretaria de Assistência Social do município que funcione, que dê amparo social, que dê amparo psicológico para essas famílias em situação de rua. No último mandato meu como vereador de Goiânia, eu tive a felicidade de fazer o Estatuto da População em Situação de Rua. E algumas ações nós conseguimos fazer no governo do prefeito Pedro Wilson. Todas foram desmontadas. Primeiro, um ponto de assistência na rodoviária. Quando a pessoa chegava na rodoviária, não tinha lugar para ir, o primo, irmão do parente que ficou de buscá-la lá não apareceu. Aí a pessoa chega na rodoviária, primeira semana ela pede esmola para comer. Da segunda semana em diante, ela pede esmola para beber. Da terceira semana em diante, ela já está em estado de total vulnerabilidade na rua.
O que esse ponto de assistência social nas 2 rodoviárias fazia? Tinha um ponto de assistência social que acolhia essa pessoa, levava para o albergue. E lá no albergue conversava, conseguia uma passagem de volta para o seu estado de origem, e com isso a gente dava um mínimo de assistência para essas pessoas. Essa estrutura foi desmontada. Outra estrutura que foi desmontada foram os albergues, as casas de passagem. Então, a assistência social não depende só do Bolsa Família, que é uma ação do governo do Brasil. Depende também de uma ação do Estado e da Prefeitura. Como governador, nós teremos novamente uma política voltada à população de rua. Aí não pode ser só no município, porque eu não sou prefeito, não serei prefeito. A partir do dia 1º de janeiro de 2027, eu serei o próximo governador de Goiás, o governador do presidente Lula. Então, como governador, nós teremos que fazer essa ação no conjunto de municípios, tanto da região metropolitana de Brasília, quanto da região metropolitana de Goiânia. Bom, como é que está a coligação que apoia o senhor? Tá unida, está trabalhando junta? Ava Santiago está participando? Nós estamos tendo muitas ações de rua, viu? Nós estamos tendo aí pelo menos umas 8, 9 ações de rua de Goiânia que os partidos estão fazendo. Você perguntou para mim como é que está a articulação com os partidos. Temos reunido constantemente com a coligação Goiás Pode Mais, participando das atividades, são várias atividades de rua durante o dia, em várias feiras, caminhadas e também reuniões à noite. Final de semana nós tivemos uma agenda intensa que concluiu com uma grande participação popular da agricultura familiar numa atividade em Aragoiânia. Então nós estamos trabalhando, a Federação Goiás Pode Mais, PT, PV, PCdoB, PDT, PSB e Rede PSOL tem feito um trabalho intenso no estado de Goiás. Esse trabalho será muito acelerado a partir da próxima sexta-feira, quando nós já teremos o programa de televisão. E eu fiz o lançamento da minha campanha de forma online, atendi a convocação do presidente Lula. O presidente Lula convocou os candidatos a governadores para estar no seu palanque em São Bernardo do Campo. Eu tive a oportunidade de falar pelos governadores. E no meu pronunciamento, das 373 mil pessoas que estavam ouvindo na hora, 21 mil era aqui de Goiânia, de Goiás. Então eu consegui, no meu pronunciamento, através de uma ampla campanha de mobilização online que nós fizemos pela TVPT, conversar com esse estado todo e mostrar ali do lado do presidente Lula a envergadura da nossa campanha, tanto com a direção nacional quanto aqui em Goiás, tendo uma excelente audiência. Bom, são 7h58, nós estamos encerrando essa mais uma sabatina. Eu quero deixar esse tempo agora para que o candidato do PT ao governo, Luiz César Bueno, possa se despedir aqui da nossa audiência em rede nesse momento. Eu quero primeiro agradecer aqui à Rádio Difusora de Goiânia, a todos os ouvintes da Rede Vale FM, de São Luís dos Montes Belos, Rubiataba, Ipameri e todo o estado. A gente sabe a importância da transmissão da Difusora de Goiânia no conjunto do estado. E pedir a você, ouvinte, uma oportunidade. Eu estou preparado para ser o próximo governador de Goiás. Fui deputado estadual por 4 mandatos. Conheço todos os 246 municípios do estado. Conheço todos os problemas das diversas regiões do estado. Entendo a necessidade de fazer um governo com desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e justiça social. Goiás pode muito mais. Goiás terá condições de ser um estado muito além do que é hoje. E Goiás precisa
de um governador próximo ao presidente do Brasil, o presidente Lula. Com essa aproximação, nós teremos condições de desenvolver todas as obras, projetos e programas que vai melhorar a qualidade de vida da população. Portanto, eu peço a você uma oportunidade. Luiz César Bueno, 13, para governador, o governador do presidente Lula. Muito obrigado ao senhor. Terminamos agora essa entrevista, né, com os candidatos ao governo de Goiás. A íntegra dessa conversa permanece disponível no canal do YouTube da Difusora Goiás.